Boa noite. É notícia em entrevista hoje Marina Silva, senadora do Acre e pré-candidata à presidência da República pelo PV, o Partido Verde. Senadora, boa noite. Obrigado por aceitar o convite para a entrevista. Boa noite, querido. Senadora, eu queria começar falando com a senhora da sua saúde. A senhora é candidata à presidência da República, né? Pré-candidata, porque nós não estamos ainda na fase propriamente dita da campanha, que vai começar em 5 de julho. E esse é um assunto de interesse público. A senhora fez exames nessa semana, fez um check-up. Como é que está a sua saúde, senadora? Graças a Deus, muito bem, querido. Eu iniciei o check-up em janeiro. E faltava ainda uma bateria de exames que foram completadas agora, recentemente, nessa semana já, lá no INCOR, mas está tudo bem. E alguma recomendação específica para a campanha? Alimentação? A minha dieta é a mesma, né? O cuidado com aquelas coisas que eu tenho alergia e que tem alguma sensibilidade em relação ao problema das malárias que já tive, mas isso eu já faço há 20 anos. Sabe que candidato tem que comer muito pastel em campanha, né, senadora? Mas você sabe que eu, nas minhas campanhas lá no Acre, né, eu era uma candidata que não bebia café, porque eu não bebo café, e também que comia com muita moderação, e as pessoas sempre têm muito carinho. Aliás, aonde eu chego, uma das coisas que as pessoas fazem questão é de fazer a minha alimentação de acordo com a minha dieta. É tudo muito carinhoso. E pode ser algo bacana na campanha também, ou seja, uma alimentação mais saudável, né? Isso é sempre importante. E as mulheres sempre perguntam assim um pouco se essa receita é o que faz ficar magra. É que a senhora está muito bem. Senadora, aí não há um risco de uma candidatura, tipo um samba de uma nota só, que discuta só mais o eixo ambiental e esqueça problemas sociais graves que existem no Brasil? Mas quem foi que disse que os graves problemas sociais do Brasil não têm a ver com a questão ambiental? Se nós formos pensar que hoje boa parte das mazelas que estão afetando as pessoas, inclusive as catástrofes que acabamos de ter em São Paulo, em várias regiões do país, e atacando as populações mais vulneráveis, as populações mais pobres, tem a ver com os problemas ambientais. Se nós pensarmos que o Brasil é uma potência agrícola e que boa parte da nossa produção, inclusive para o abastecimento do mercado interno, tem a ver com os agricultores familiares e que só é possível ter essa, digamos assim, essa agricultura próspera graças ao Brasil ser um país que é uma potência hídrica, que tem 11% da água doce do planeta. Se destruir as florestas, você vai perder a galinha dos ovos de ouro. Quer dizer, só pensa que é samba de uma nota só quem não conhece que pensar meio ambiente, a defesa dos recursos naturais, é a defesa da base do nosso desenvolvimento. E quem foi que disse que isso é para ser feito desassociado da saúde, da educação, do processo de industrialização, mas de uma indústria limpa, da geração de energia, mas de uma energia que seja sustentável, planejada de acordo com as necessidades desse século. Senadora, então, para falar das outras notas do samba, eu queria começar com um bloquinho de política externa. Queria pedir que a senhora falasse mais sucintamente, porque são várias questões e eu acho importante alguém que está aspirando a ser presidente da República se manifestar sobre esses pontos. O PT e o governo do presidente Lula têm uma relação de muita simpatia com Cuba. A última quarta-feira o presidente Lula visitou Cuba, na véspera, na terça-feira, um dissidente político morreu devido a complicações de uma greve de fome. No seu governo, a relação com Cuba será mantida do modo atual ou haverá diferença? A senhora, por exemplo, fará uma cobrança pública por respeito a direitos humanos? Eu acho que não só no meu governo, no governo de quem quer que seja, no governo de quem esteja aliado com a democracia, com a defesa dos direitos humanos, você não pode relevar princípios ou relativizar princípios. E também você não pode fazer uma confusão entre aquilo que são os alinhamentos políticos e partidários, ideológicos, com a função do Estado e do estadista. E ele deve defender necessariamente aquilo que são os princípios norteadores da política, enfim, de um modo geral, como um princípio universal. Se a democracia é boa para o Brasil, por que não seria boa para os cubanos? Se a liberdade de expressão é boa para o Brasil, por que não seria para os cubanos? Se a defesa dos direitos humanos é um princípio para os brasileiros, por que não é para os cubanos? Eu acho que aí nós temos que pensar isso como um valor que não pode ser relativizado em qualquer que seja o governo que esteja comprometido com a democracia. O presidente tem que se manifestar, então. A senhora se manifestaria no encontro com Raul Castro? No meu entendimento, sim. Obviamente que nós, inclusive, quando estávamos vivendo sob, enfim, a égide da ditadura, nós buscávamos toda uma rede de apoio, obviamente que guardando o princípio da não ingerência, porque os países são autônomos, não é que se vai ficar agora fazendo qualquer tipo de ingerência e desrespeitando esse princípio nas relações com os outros estados nacionais, mas existem determinados princípios e valores que não podem ser relativizados. Na sua opinião, Cuba é uma ditadura?
No meu entendimento, antes de pensarmos de forma puramente simplista, a ditadura não é ditadura, a gente tem que fazer uma qualificação. A Revolução Cubana foi um processo importante? Obviamente foi importante. Tem conquistas importantes? Tem conquistas importantes. É o fim da história? Não é o fim da história. Precisa ser aperfeiçoada? Precisa ser aperfeiçoada. Como que a gente pode achar que no Brasil é importante termos eleição e em Cuba não é? Que regime é esse que se sustenta, mas que não é capaz de ir se aperfeiçoando na história? Obviamente que é uma discussão complexa que envolve uma série de conquistas do ponto de vista dos valores do socialismo, mas nós não podemos ter o socialismo como um dogma, é um processo que está se construindo, está se reelaborando. E eu acho que a grande vantagem do Brasil e do próprio presidente Lula foi de ter feito um processo diferente na realidade do Brasil, já desde cedo dizendo que o nosso caminho seria um caminho democrático popular e não necessariamente pelos historicamente conhecidos da tradição socialista. Agora, Cuba, né? A Revolução Cubana foi um episódio épico do século XX e tem uma história muito bonita no seu início, mas hoje há dissidentes políticos presos. A senhora não foi clara, a senhora acha que Cuba hoje é uma ditadura? Eu acho que quando a liberdade de expressão é cerceada, você começa a ter uma situação grave na direção disso que você está dizendo. A senhora acha que está na direção de se transformar numa ditadura, mas não é? Eu acho que a ideia da defesa da ditadura do proletariado, como foi pensado, né, ela foi sendo petrificada e sendo extendida. Né? Uma classe não é portadora de uma verdade absoluta e que, em nome dessa verdade absoluta, você vai agora suplantar direitos, não é, universalmente estabelecidos. Quando isso acontece, alguma coisa deve estar errada e a gente deve se repensar. E eu acho que as relações de parceria, as relações de amizade, de cooperação, elas devem ser aprofundadas também nessa direção, não só do ponto de vista do apoio econômico, social, mas também do ponto de vista do aperfeiçoamento de valores que são fundamentais para os avanços em outros setores da vida, como, por exemplo, nas relações econômicas entre os povos. Só para isso eu entendi claramente, a senhora não acha que é uma ditadura, está caminhando para virar uma ditadura? Eu acho que tem um componente de autoritarismo forte, obviamente. Se as pessoas não podem se expressar, se as pessoas são presas por terem uma opinião política divergente do regime... É uma ditadura, então, não, senadora? Olha, eu não sou socióloga, não tenho os elementos aqui para fazer esse julgamento. Eu estou falando do ponto de vista político, não é? E, obviamente, que você me parece que tem uma visão mais clara sobre isso, de que é uma ditadura. Na minha opinião, é uma ditadura. Mas eu quero ouvir a opinião da senhora. A senhora está aqui para isso e eu não quero colocar nada na boca da senhora. Eu quero... Por isso que eu perguntei de novo, para ter claro o que a senhora pensa. Eu acho que os direitos, as liberdades, as pessoas serem, enfim, ir ao extremo, que é morrer em função de opiniões políticas, numa greve de fome, não é? Isso não é algo que possa ser relativizado. Eu digo, a democracia é bom para o Brasil, é bom também para Cuba, é bom para todos os países. Outro episódio é a relação do presidente Lula do PT com o presidente da Venezuela. Nessa última semana, a OEA, Organização dos Estados Americanos, divulgou um relatório no qual ela aponta medidas tomadas pelo presidente Hugo Chávez que, no entender da OEA, seriam autoritárias. Restrição à liberdade de imprensa, impedindo protestos ali da oposição. A OEA vê uma tentativa do executivo venezuelano de abraçar ali braços do poder judiciário, do legislativo. A relação de um governo Marina Silva com a Venezuela, com o presidente Hugo Chávez, ela se daria nos mesmos moldes que o PT trava hoje ou seria diferente, senadora? Eu acho que hoje o governo brasileiro vai por um caminho, eu diria, de talvez relativizar muitas coisas que estão acontecendo na Venezuela com o governo Chávez. Acho que isso que eu disse para Cuba se aplica para qualquer lugar, inclusive para o Brasil. Nós não podemos imaginar que nós somos portadores de uma verdade histórica e que os portadores dessa verdade podem suplantar o direito de manifestação das outras pessoas, dos outros segmentos. Nada que possa ser construído dessa forma, no meu entendimento, pode ser positivo. A América Latina tem processos históricos traumáticos em relação às ditaduras e isso não pode, em hipótese alguma, ser negligenciado do ponto de vista da aprendizagem que isso traz para os governos, que vem de uma tradição popular, que vem de uma tradição mais imbricada com os setores sociais, digamos assim, mais militantes. E, no meu entendimento, na Venezuela, nós temos uma coisa que é preocupante,
que é essa combinação, né, de uma democracia que vai aos poucos se transformando num processo plebiscitário. E isso vai suplantando, de alguma forma, a manifestação e a liberdade e a expressão de vários segmentos, que não é bom para a democracia e não é bom para a América Latina. Ainda na questão da política externa, o presidente Lula tem defendido uma estratégia de integração latino-americana. Em episódios recentes de crise com países vizinhos, houve uma crise com a Bolívia por conta do fornecimento de gás, a Bolívia nacionalizou setores da sua economia, o Paraguai tem uma diversidade